Deputado Pereira Coutinho, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário. A primeira pergunta, eu espero que ajude os lojistas em pequenos negócios, por exemplo, de logística, em estes estafetas não podem deixar a moto ao lado das ruas. Vão entregar água, arroz, azeite, não conseguem deixar o veículo e a multa de estacionamento ilegal pode atingir 3.000, 4.000. Então, por isso, estas pequenas lojas estão a fechar. Mais obras viárias. Parece que o Sr. Secretário tem muita determinação. Não estamos a questionar a sua determinação. Mas, se não me engano, em 2021, o Secretário para Assuntos de Justiça, a Administração de Justiça, ele afirmou que se trata de um problema muito complexo. Temos de ter um fundamento legal, uma base legal. Não se pode fazer, dentro de 3 anos, repetir a escavação viária no mesmo sítio. Portanto, sim, as pessoas, estudantes, funcionários públicos, estão a queixar-se das obras viárias. Agora temos este grupo de coordenação. Se calhar vão ser criados mais. Temos a base legal. Não se pode repetir a obra num espaço de 3 anos. Que medidas novas é que pode apresentar, adiantar? Melhores do que as medidas do Secretário de Administração e Justiça, por exemplo, só para os sumidouros. Quanto ao prazo de execução das obras viárias, depois da autorização, as máquinas estão lá no estaleiro, ninguém está a trabalhar. Portanto, estão a monitorizar a execução. Porque o atraso de execução pode afetar o funcionamento da sociedade. Isto por quê? Porque as empreiteiras têm muitos projetos e não têm tempo para apressar a obra viária em causa. Mas acredito que a especialização da lei bases de emprego, por exemplo, a justificação de serviços, a aquisição de bens, por exemplo, serviços de segurança, neste aspecto podem aumentar um pouco este preço para que os residentes possam desempenhar estas funções. Isto tem a ver com o salário mínimo. Alegam sempre o salário mínimo. Isto tem a ver com o preço, por exemplo, reparação dos ascensores. Muitas vezes, quando o preço representa 80%, estes equipamentos, os parafusos, estão obsoletos, de má qualidade. Portanto, depois há acidentes. Têm de usar peças de qualidade porque é justificável.
Ninguém vai culpar o senhor secretário por adquirir bens de qualidade. Quando ao estabelecimento prisional, além da piscina, há um ginásio. Numa prisão, há uma piscina. Isto é uma novidade. Isto é uma raridade em todo o mundo. E com uma profundidade de 1,50 centímetros. Estão na vistoria, verificaram as infiltrações da piscina. Se houver infiltrações, a água vai para as células. Por que construíram esta piscina e o ginásio? Quem vai usufruir destas instalações? Disseram que eram para os guardas. Então, quando do desenho, qual é a intenção da concessão da piscina? Nem é qualquer os mergulhadores e polícia o TIT que podem utilizar. Cheguei a apresentar várias cartas sobre o bairro Leichiwan. Há uns meses ainda não recebi nenhuma resposta. O senhor secretário pode falar sobre este terreno, alguma melhoria em frente o passeio em frente da fábrica Yilong? O passeio é muito estreito e é difícil, é muito perigoso porque passam carros. E a terceira carta tem a ver com Qingmao, que é importante. O IAM tem um espaço lá. E ao lado há um terreno desocupado e mais um canal. O senhor secretário pode abordar estes assuntos e sobre as medidas que vão tomar. Quanto à questão, as questões do deputado Pereira Coutinho sobre as dificuldades de circulação por causa das linhas amarelas, nós vamos delimitar as zonas para estacionamento provisório. Mas o que nós queremos evitar é ocupação por períodos prolongados de determinadas zonas das vias públicas e, por isso, tem que ser feita a gestão de forma mais efetiva sobre o ordenamento rodoviário. Em relação à questão das escavações repetidas, o deputado Pereira Coutinho perguntou sobre que novas medidas o governo tem na calha em relação a essa matéria. Eu posso aqui partilhar francamente com o senhor deputado o seguinte: nós vamos ter aqui redes que vão ser em que vai ser feito o assentamento do subsolo e evitar que haja obras de escavação com frequência, e também o trabalho vai ser coordenado com os serviços de viação e também com outras entidades públicas, e também vamos utilizar novos equipamentos, maquinarias, para que depois de feito o assentamento não haja necessidade de fazer mais obras nas redes de utilidade pública. Eu acho que a entidade responsável por determinada obra de escavação é aquela que conhece melhor o tempo, o prazo para a execução das obras e todo o itinerário das tubagens
E, por exemplo, a Desaman conhece bem a área a que compete este serviço e depois outros serviços conhecem bem o serviço que é necessário para a distribuição das redes respectivas. Por isso, são essas entidades, quando intervêm no trabalho da organização das escavações, que podem contribuir positivamente para o seu trabalho de melhor organização das escavações. Em relação à adjudicação das obras e os critérios, isso tudo consta nos cadernos de encargo. E sobre a possibilidade, ou se todos aqueles que vencem dos concursos são as propostas mais baratas, de preço mais baixo, nós temos todo um conjunto de critérios para a adjudicação das obras e nos concursos. Temos uma grelha de avaliação que é utilizada para a atribuição das empreitadas nos concursos públicos e, por isso, há um conjunto de fatores que pesam na atribuição das empreitadas. Em relação ao projeto de letivo Iyenglong, segundo os dados que eu disponho, em relação ao letivo, eu já respondi a essa questão, porque esse terreno, esse local, está a ser explorado ou gerido por entidade responsável por os assuntos culturais do governo. E quanto à possibilidade de nós fazermos uma urbanização da população da Carro, nós vamos abrir mais arruamentos para facilitar o acesso àquele local. Obrigado, Sr. Secretário, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em relação à nova prisão, as instalações aí instaladas, de facto, não só a nova estabelecimento prisional, mas também nas outras então, instalações públicas. Nós lançamos sempre primeiro com a concepção e depois é que avançamos com a construção. Em relação à piscina, quer dizer, faz parte de um conjunto de instalações. A piscina pode haver fuga de água ou infiltrações e, portanto, tem a ver com a reparação. Portanto, a concepção é em conjunto de outras então instalações. As obras públicas também têm então um prazo de garantia durante o qual se houver alguma necessidade de reparação, nós também exigimos o construtor ou promotor a efetuá-las. Deputado Pereira Coutinho, obrigado. Obrigada pela resposta do Sr. Secretário e do Diretor Lam. Quanto às pequenas lojistas e ao setor da logística, sim, porque todos essa profissão é difícil de fazer, porque se as multas forem mais de 2.000 patacas, sim, se não prestar atenção a isto, é difícil encontrar pessoas que assumem esta tarefa desta feita. Por isso, é difícil contratar uma pessoa para tomar conta do carro. Sim, é difícil. Ou há duas soluções, ou através das aplicações do telemóvel. Por exemplo, hoje de manhã se tem de entregar algumas mercadorias de um local, então introduza os dados para saber qual é o caminho para este local. Permite, assim, resolver os problemas. E uma outra questão que o diretor Lam falou, que sobre os utentes, são os utentes que utilizam a piscina e o ginásio. Sim, segundo a opinião do setor
da segurança, a piscina com uma profundidade de 1,2 metros, que não é muito profunda. Isso é destinado aos mergulhadores. Então me perguntei se puseram água na piscina. Sim, por isso, quando recebem a planta, já verificaram este tipo de situações? Porque talvez que não tem nada a ver com a sua tutela, mas tem a ver com a decisão dos utentes. E sobre a utilização de dispositivos para facilitar e de aviso nas passageiras, também vamos ver sobre isso.